Olá, é um prazer estar com vocês para conversarmos sobre um tema bastante polêmico ao longo da existência humana e que foi abordado inteligentemente por Kardec e os espíritos em 1857, conforme escrito no O Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 9, da Lei da Igualdade. E o tema que nós abordaremos é as desigualdades sociais. Quando se tem falado sobre as desigualdades sociais? E quantas proposições foram e são feitas para resolver esse problema ainda sem solução? Aí eu pergunto para vocês, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que vocês acham? Pensem um pouquinho a respeito disso. Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. A resposta foi: não. É obra do homem e não de Deus. Opa! Se a bola não está com Deus, só pode estar conosco. Como que nós vamos resolver isso? Se esse problema se arrasta desde sempre. Será que existem efetivamente soluções para esse problema? Como que uma coisa que é desigual está contida na lei da igualdade, discutida entre Kardec e os espíritos? E aí cabe a nós analisarmos o que é igual. Será que existem efetivamente duas coisas iguais? Ou as coisas são semelhantes? Vamos dar uma pensadinha a respeito? A semelhança caracteriza a funcionabilidade do ente que estamos avaliando. Puxa vida, mas se nós estamos falando em igualdade e desigualdade, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? O que é igual e o que é desigual? E o que é semelhante? Então, se nós pegarmos dois pratos, imaginem dois pratos, um prato A e um prato B. O prato A e o prato B são semelhantes. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma cor, a mesma função, mas são diferentes na sua constituição íntima, pois cada um deles é formado por um conjunto de matéria similar, mas não as mesmas. Como é que a gente pode entender isso? Vamos agora olhar lá dentro do prato, bem lá dentro. Os átomos que compõem o prato A somente pertencem ao prato A. E os átomos que estão no prato B somente pertencem ao prato B. Portanto, são dois entes distintos. Eles, falando vulgarmente, são iguais, mas intimamente não são iguais. São semelhantes, pois servem para as mesmas funções. E para melhor entendermos, vamos refletir o que torna algo igual, já que o capítulo é sobre a igualdade. E aí a gente vai falar sobre a igualdade natural. O que seria essa igualdade natural? Porque tudo o que existe nesse universo de Deus é regido pelas leis naturais. Então a igualdade natural se aplica a tudo que foi criado por Deus, pois a lei
deve valer para todos. A lei não privilegia ninguém. Algo ou alguém que fosse beneficiado ou prejudicado pela lei seria algo diferenciado. E não é assim que as coisas funcionam dentro das leis naturais. Assim sendo, trazendo para o nosso dia a dia, perante Deus, todos os homens são iguais, pois todos tendem para o mesmo fim. E Deus, como já dissemos, fez as suas leis para todos. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Não é porque o indivíduo é mais rico ou menos rico que o corpo dele não vai sofrer morte. Que os vírus e bactérias que estão dentro de ambos não vão comê-los. Todos serão comidos pelos bichinhos, a partir do instante em que cessou a vida. Então, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são, aos seus olhos, iguais. E aí a gente vai entender por que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes rumo à perfeição, simples na forma e ignorantes no saber. Olha que coisa bacana. Todos espíritos, ao serem criados, foram criados da mesma forma, com o mesmo potencial. E o espírito, ele evolui na medida em que ele vai vivenciando novas experiências. E é com o uso da sua inteligência e o seu livre-arbítrio que ele pode acelerar o processo ou retardar. Depende única e exclusivamente do próprio espírito querer ou não evoluir mais rapidamente. Em outro aspecto que a gente deve avaliar para entender a igualdade e a desigualdade dentro das coisas e dentro do próprio espírito, vamos fazer a seguinte comparação: as nossas aptidões. As aptidões são o que nos diferenciam de um espírito para o outro. As aptidões são as nossas tendências. Essas nossas tendências pertencem a nós, fazem parte do nosso ser, tanto elas sendo boas como más. E olha que coisa interessante, as boas tendências a gente vai repeti-las. Por quê? Porque ela vai causar um bem para nós e para aqueles que nos cercam. E as nossas más tendências? Se nós as deixarmos livres, o que vai acontecer? Nós vamos continuar praticando atos maus. E aí é a importância do processo educacional, cuja responsabilidade é dos cuidadores, ou seja, os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, aqueles que estão mais diretamente ligados a nós, que deveriam corrigir as nossas más tendências desde a primeira idade, para que a gente não voltasse nesta vida a repetir esses atos e a repetição desses atos se tornar algo natural, ou, melhor dizendo, normal
dentro das nossas atividades do dia a dia. Então, se as más tendências já forem corrigidas desde o berço, muito provavelmente essa criança, ao se tornar adulta, terá um comportamento muito melhor do que quando ele reencarnou, porque essas más tendências foram cerceadas, foram direcionadas. E aí a gente vai avaliando e verificando que, como nós somos criados simples e ignorantes, quando o espírito foi criado simples e ignorante, o que ele vai realizar daí para frente? Ele vai colocar em prática todas as suas aptidões, que é o resultado daquilo que ele vivenciou em vidas passadas, não que seja só da última encarnação, mas desde que o espírito foi criado. Como já dissemos, simples e ignorante. Quando esse espírito foi criado, todas as 36 faculdades estavam em estado latente, isto é, prontas para iniciar o uso. E como esse uso vai se dando ao longo da evolução do espírito? Lá atrás, muito lá atrás, no princípio, as faculdades que mais se desenvolveram foram a irritabilidade, a percepção, a inteligência, o livre-arbítrio, a força de vontade, a memória e o pensamento. Puxa, mas como que isso foi crescendo? Então vamos vendo como que isso se deu. A irritabilidade tem como função mostrar ao espírito que algo novo que ele está vivenciando o incomoda, pois tira ele da zona de conforto. Então, nós estamos vivendo na zona de conforto, que é o que nós chamamos o nosso estado inercial. É assim, a gente está vivenciando algo daquele jeito e acontece um novo evento. Esse novo evento nos incomoda, nos irrita e tira a gente da zona do conforto. Quando nós saímos da zona de conforto, nós só saímos da zona de conforto porque nós percebemos que algo diferente aconteceu conosco. E aí entrou em ação a faculdade de percepção, que é a faculdade que faz com que ele identifique o que o irrita. Então nós estamos tranquilos, sossegados e de repente nos sentimos irritados. O que nos irritou? Temos que ligar a percepção. Ou é o frio que me irritou, ou é alguém que pisou no meu pé, ou é alguém que me deu uma cotovelada, ou é alguém que me ofendeu. Então, esse processo, ele é contínuo. E aí o que vai acontecer logo em seguida? A inteligência é a faculdade que propicia ao espírito encontrar a solução para o problema que o irritava. Então, se alguém pisou no meu pé, o que eu vou fazer? Vou tirar o pé, ou vou empurrar o indivíduo para ele sair de cima do meu pé. Se alguém falou algo que eu não gostei, o que eu vou fazer? Eu vou reagir e colocar o meu ponto de vista. E tudo isso é fruto da faculdade inteligência, que vai buscar uma solução para o problema que está me irritando. E aí, em seguida, entra a faculdade livre-arbítrio. A faculdade livre-arbítrio permite que nós possamos decidir sobre o que queremos fazer para se adaptar ao meio que nos irritou
ou mudar o meio, levando-nos a uma nova zona de conforto. Então, eu estava lá atrás confortável. Alguma coisa me irritou. Essa coisa que me irritou foi percebida. Opa, alguém pisou no meu pé. O que eu vou fazer? Tirar o pé. Ou não. Eu posso ficar ali, alguém pisando no meu pé, e eu me adapto com esse pisão. E me adapto e encontro uma nova zona de conforto, convivendo com alguém que está pisando no meu pé. O livre-arbítrio é que decide se eu vou me adaptar ou se eu vou reagir e buscar uma nova solução. Então, dentro desse aspecto, o homem ou ele se adapta ao meio ou ele modifica o meio para buscar uma nova zona de conforto. E aí entra em ação a faculdade de memória. A faculdade de memória, como que ela trabalha? Ela registra tudo aquilo que acontece com o espírito, para que ele possa fazer uso da solução que ele adotou pela inteligência e pela ação do livre-arbítrio, para pôr em prática numa nova situação similar àquela que o irritou. Olha que processo bacana. Então, vivencio algo, me irrito com esse algo, me adequo a esse algo, pratico algo diferente e registro. Opa, a solução que eu adotei me levou para uma zona de conforto mais adequada do que eu estava antes. E aí é que entra a faculdade de pensamento, aquela que libera a onda pensamento como uma ideia nova para resolver o problema que me irritava. Então, dentro dessa análise simplista que nós fizemos, a gente entende como é o nosso comportamento face a uma nova situação. E todo esse processo, e à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos fazendo mais uso das nossas demais faculdades. A sensibilidade, a razão, o discernimento, a força de vontade, a sensibilidade, a imaginação. E aí eu vou buscando novas soluções para me adequar àquela situação. E todo esse processo que é realizado dentro do espírito, na mente do espírito, é um processo que manipula muita energia e dá muito trabalho para a sua execução. Por isso é que o indivíduo se destaca do outro pela sua capacidade de realizar trabalho. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, e um consegue realizar mais trabalho que o outro, o que aconteceu com esse indivíduo? Ele tem mais capacidade de realização. Quando ele gasta inteligentemente a menor quantidade de energia, ele está promovendo uma transferência de energia pelo uso inteligente dessa própria energia. Então, toda a ação do espírito tem como objetivo a busca do prazer e do bem-estar, como resultado do trabalho que ele realizou para si ou para o próximo. Opa, mas nós não estamos sozinhos, né? A gente introduziu uma palavra nova aqui, que é o próximo. Então, quando um espírito realiza um trabalho só para si, sem pensar no próximo, sem se importar com as consequências daquilo que ele vai fazer, como aquilo que ele vai fazer repercute no meio ambiente onde ele está inserido, ele se torna um indivíduo egoísta
e orgulhoso. Por quê? Porque ele só olha para si. E isso é um processo que, em princípio, é um processo natural, faz parte da natureza do espírito. Porque dentro do processo evolutivo sobreviveu o mais capaz, sobreviveu o mais forte. E Darwin comprova isso quando faz a análise, o estudo da evolução das espécies. Então, o mais capaz é o que tem mais condições de se adaptar às novas situações e conseguir sobreviver. Então, o indivíduo, quando ele começa a olhar o próximo e ele passa a beneficiar não só a si, mas ele também leva os benefícios que ele consegue realizar aos outros, este indivíduo está se diferenciando dos demais. E se nós olharmos ao nosso redor, a grande maioria dos espíritos que estão encarnados e os espíritos desencarnados que vivem aqui no nosso planeta Terra são egoístas e orgulhosos. Isso é uma realidade. Isso faz com que a nossa Terra seja classificada como um planeta de provas e expiações, onde nós temos que trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e compartilhar aquilo que nós produzimos, o trabalho que nós realizamos, para o benefício comum e não para o nosso próprio benefício. E aí a gente vai verificando que, desta forma, o espírito que mais se esforçou em aprender a fazer melhor as coisas está mais capacitado. E ele se encontra pronto para atender a outros espíritos como uma individualidade, mas atendendo àqueles que mais necessitam. Por isso que Jesus disse, a cada um de acordo com suas obras. Então, aquele que tem um maior potencial de realização, evidentemente, naturalmente, ele será beneficiado com o resultado do seu trabalho. Se ele não for egoísta, ele vai compartilhar o resultado desse trabalho para com os demais. Agora, depois de termos refletido sobre esses aspectos que nós abordamos, em que todos os espíritos são iguais perante a Deus, apesar de serem individualidades, a gente vai fazer uma nova brincadeirinha. Nós vamos fazer um novo desafio. Como entender as desigualdades sociais? Elas existem? Existem. Foram solucionadas de vez por todas? Não. Mas já houve uma melhora desde os primórdios, desde os tempos lá de trás? Evidentemente que houve. E como que a desigualdade das condições sociais depende dos homens? Porque os espíritos falaram, né? Não é algo que depende de Deus, é algo que depende dos homens. Então nós já vimos que os espíritos se diferenciam entre si pelas suas aptidões. Nós também aprendemos que os espíritos são seres eminentemente sociais, ou seja, ele não consegue viver sozinho. Como ser social é nas suas relações com outros espíritos, encarnados ou não, que
há uma troca de conhecimento, onde o mais experiente ensina o menos experiente. Quando a gente olha o que ocorre na natureza, para entender como nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, estamos inseridos dentro dessa natureza e podemos aprender as coisas com os outros, a gente vai vendo que na natureza a troca de energia se dá pelo estado de maior potencial para o de menor potencial. Isso é uma lei. Então, como que a gente entende isso? A usina de Itaipu, ela tem água represada. Essa água represada fez com que o nível da represa fosse aumentando, chegasse a uma altura tal que toda a energia contida lá dentro fosse transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica é enfiada dentro de um fio com um grande potencial energético, e esse fio sai de lá de Itaipu e vem até a nossa casa, trazendo a energia para iluminar o nosso ambiente de trabalho. Então, lá em Itaipu, eu tenho um grande potencial energético, que foi convertido em luz. Essa luz dentro da minha casa, se eu não ligo o interruptor, eu estou no escuro. Então, o maior potencial de Itaipu tem energia suficiente para viajar de Itaipu até a nossa casa e trazer a energia para nós. Então, é um sistema de maior potencial transferindo energia para um de menor potencial. E se nós trouxermos esse processo, esse entendimento para a vida social dos espíritos, nós vamos entender que quem sabe ensina quem não sabe. E a gente também já viu, e já comentamos, que quando criamos uma nova ideia, nós manipulamos muita energia para realizar o trabalho contido na nova ideia produzida. Então, quando eu produzo uma ideia, ela está lá dentro da minha mente, está dentro do espírito. Como que eu materializo isso? Através da minha vida física, através das minhas ações físicas. Então, eu, ao manipular essa energia, transfiro esse potencial da ideia para um movimento físico. Eu consigo manipular a energia contida nos alimentos, eu transformo a energia contida no alimento, armazeno dentro das minhas gordurinhas, dos meus pneuzinhos, e quando eu preciso, eu disparo o sinal, essa energia sai e eu realizo um trabalho físico. Então, a forma com aquele que tem mais experiência e que utiliza o seu maior potencial de conhecimento depende única e exclusivamente do seu desenvolvimento moral. Vamos repetir. A forma com que o mais experiente utiliza o seu potencial de conhecimento depende única e exclusivamente do seu desenvolvimento moral. E o que é moral? Moral é a prática do bem maior. Por isso é que as leis morais regem o comportamento social de todos os espíritos, independente do nível evolutivo em que ele se encontre. O nosso grau de criticidade, ou seja, o uso racional das nossas 36 faculdades, é quem direcionará as nossas ações mentais e, consequentemente, as nossas reações físicas. Isso equivale a nós termos uma nota de R$100
O potencial de compra da nota de R$ 100 são 100 unidades monetárias. Com essas 100 unidades monetárias, eu posso comprar comida e distribuir para os pobres, ou eu posso comprar droga e me entorpecer, ou dar essa droga para outro indivíduo. Então, o direcionamento que eu vou dar à unidade monetária R$ 100 depende do meu desenvolvimento moral, que é o fruto do uso das minhas 36 faculdades na prática do bem comum. Agora, se nós juntarmos todas as partes, nós já poderemos concluir algumas coisinhas. Nem todo indivíduo tem aptidões para se tornar rico honestamente, mesmo sendo um indivíduo inteligente. Pois como indivíduo inteligente, ele pode ser um grande inventor, mas um péssimo administrador. Se ele é um péssimo administrador, o dinheiro que ele ganhou com seu invento vai ser mal utilizado. Por outro lado, um indivíduo que tem grande aptidão administrativa sabe trabalhar melhor com o dinheiro e terá uma melhor condição social. Por quê? Porque ele vai buscar o conforto, ele vai buscar o seu bem-estar. Por outro lado, a gente tem que juntar tudo isso. O indivíduo que tem aptidões políticas é aquele indivíduo que sabe articular outros indivíduos mais aptos na sua área de atuação, como o médico, o professor, o engenheiro, o advogado, os empresários, e, juntando todo esse grupo, realizar um trabalho com o objetivo de atender ao bem comum. Essa é a função dos políticos. Dar diretrizes para aqueles indivíduos mais capazes trabalharem para um objetivo que é atender ao bem comum. Se todos canalizarem os seus esforços para o bem comum, o que vai acontecer naturalmente? Nós teremos melhor condição de vida para que todos possam trabalhar dentro das suas limitações, porque nem todos têm o mesmo potencial de realização. Cada um vai fazer a sua parte. Aquele que tiver mais potencial terá mais retorno. É a lei da ação e reação. Então, o mais capaz vai ganhar mais. O menos capaz vai ganhar menos, mas ele também vai ganhar. Ele não precisa ser escravo, porque ele está realizando um trabalho. Então, quando cada um trabalhar dentro das suas próprias limitações, nós estaremos organizando uma sociedade justa e sem privilégios. Numa sociedade justa e sem privilégios, nós não teremos desmandos e nem falcatruas. Todos os bens produzidos pela própria sociedade, que é convertido em dinheiro, e esse dinheiro nós canalizamos para a parte administrativa da própria sociedade através dos impostos, desde que não haja desmando e falcatrua, esse dinheiro será bem utilizado. Por isso é que os espíritos afirmaram que as desigualdades sociais dependem dos homens e não da vontade de Deus. Então, se um indivíduo está vivendo hoje numa condição de vulnerabilidade, ele tem parte nesse processo, como espírito.
como espírito. Porque será que quando ele teve oportunidade de produzir algo que dá trabalho produzir, o livre-arbítrio dele falou, deixa como está, agora eu não quero, melhor deixar isso para depois. Ele perdeu tempo, ele perdeu parte da sua vida, e não dessa vida agora, vidas anteriores, que nós sabemos que é um processo contínuo. Desde a nossa criação, simplicidade e ignorância rumo à perfeição. A perfeição é produzir muito, é saber muito, é entender muito, é colaborar muito, é cooperar muito, é praticar muita caridade, é ensinar quem não sabe. A maior forma de caridade é transferir conhecimento. Por isso que Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, se não depende da vontade de Deus, os mais capacitados é que deveriam ensinar de todas as formas os menos capazes, para que mais rapidamente o bem-estar relativo fizesse parte de todos os habitantes da Terra. Olha o processo como ele é evolutivo e participativo. Então, após essa análise, nós deveríamos fazer o quê? Que tal unirmos os nossos pensamentos para colocar todo o nosso conhecimento em prática, trabalhando para o bem geral e fazendo o que Jesus nos recomendou, amar ao próximo como a si mesmo. Eu só vou poder amar ao próximo quando eu me amar, quando eu estiver equilibrado, quando eu estiver bem, quando eu estiver numa boa condição social, numa perfeita harmonia com o meu próximo. Se eu estiver bem, eu posso fazer o bem ao próximo. Se eu estiver desequilibrado, eu vou dar trabalho para o próximo. Eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Então, se nós agirmos desta forma, muito provavelmente as condições de desigualdade social serão minimizadas e nós viveremos bem e melhores a cada dia. Muita paz a todos e até breve.